Cometer erro na fase inicial da criação, quando ainda são pintainhas, é um perigo, porque pode comprometer todo o desenvolvimento da ave e também a fase de produção. A gente sempre fala que o que acontece na fase de cria e recria reflete na fase de postura. Por isso é tão importante seguir à risca esse manejo que eu vou mostrar para você hoje e não errar nesse processo. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E é claro, dá para errar em todas as fases de vida da ave, tem vários erros. É difícil falar até o pior, porque dependendo da situação, tem muitos erros que realmente vão influenciar bastante, levar a mortalidade alta, vão levar a doenças, vão levar a uma perda de desempenho, baixo desenvolvimento, enfim. Mas lembrar que a fase inicial a gente divide, a vida das aves em pelo menos 3 grandes fases, 3 grandes ciclos. Fase inicial, fase de crescimento e fase de produção, fase de postura. Claro que a gente tem subdivisões aí dentro. Mas a fase inicial, a grande fase aqui, compreende do nascimento dessa pintainha, do primeiro dia de vida, quando ela chega aí na granja, no criatório, até os 42 dias. Então essas 6 primeiras semanas a gente considera de fase inicial. E tem vários manejos, vários detalhes que eu tenho que levar em consideração nessa fase para já começar um negócio de sucesso aí na avicultura caipira, com a produção de ovos caipiras aqui no caso. E essa fase ela é muito delicada, ela é a mais sensível basicamente de toda a atividade. Estamos falando de pintainhas que acabaram de sair do ovo, acabaram de nascer, são muito frágeis, muito delicadas, então todo cuidado é pouco, em todas as esferas. E um dos pontos que a gente vai discutir aqui, que é o pior erro que muita gente comete nessa fase inicial, ele está relacionado ao programa de luz. É claro que provavelmente muita gente também pensou que poderia ser relacionado à temperatura, à umidade. Temperatura, não ter o círculo certinho ali vai afetar demais, é um erro grosseiro, não pode acontecer. Só que o programa de luz é um dos erros mais comuns que a gente tem, mais populares nessa fase inicial. Eu sempre pego algumas consultorias, algumas questões para analisar relacionadas à fase de cria e recria e sempre me deparo com esse problema no programa de luz. E aqui eu estou falando de um programa de luz que a gente tem que levar em consideração a quantidade de luz, a intensidade dessa luz e ainda a distribuição, a uniformidade no sentido de distribuir de maneira correta essa luz em toda a minha instalação. Eu não posso ter pontos com luz muito forte, não posso ter pontos com luz muito fraca, pontos com escuro. Eu tenho que tentar deixar uniforme, o máximo de uniformidade possível na luminosidade dentro do meu galpão. Mesmo, é claro, pensando em pintainhas. Pintainha menos, porque é mais fácil de conduzir, essa uniformidade ali da luz, mas a intensidade é um ponto crucial e, além disso, a quantidade de luz é fundamental. E nesse sentido, o pior erro que acontece no programa de luz é deixar a luz 24 horas acesa. Deixar a luz 24 horas acesa para as pintainhas é um erro que vai levar você a ter dor de cabeça com a sua criação. O primeiro dia de vida tudo bem. Quando elas chegaram, dependendo da hora que ela chegou, teve transporte, teve estresse, primeiro até o segundo no máximo, segundo dia de vida, a gente ainda leva em consideração que ela está se adaptando ao ambiente, ela precisa achar comida, achar água, se familiarizar nesse novo contexto que ela acabou de chegar. Então a luz é importante para isso no primeiro dia de vida. Mas mesmo assim, se eu puder dar pelo menos 1 hora de escuro, nesses dois, no primeiro dia de vida, é muito melhor. Galinha, qualquer animal precisa de escuro. Ninguém na vida tem ciclos, que tem 24 horas de necessidade de luz na cara. E é muito comum a gente usar lâmpadas para aquecimento de pintainha. É aí que está um grande erro. Porque, é claro, é o mais disponível, tem lâmpadas halógenas que você compra no supermercado. E ela tem, além de emitir a luz, ela também emite calor, essa lâmpada halógena.
Só que vamos lembrar que é uma lâmpada, ela não foi feita para aquecer o ambiente, ela só aquece em decorrência da emissão da luz. Lâmpada é um equipamento para emitir luz e não para aquecimento de pintainhas. A gente ainda tem algumas lâmpadas que são de cerâmica, infravermelho, que até dá para utilizar. São mais focadas em aquários para répteis, né? Foram feitos inicialmente para aquecer répteis em aquários, aí esses animais, mas também dá para utilizar para as aves nessa fase inicial. É claro que o mais correto é a gente utilizar a campânula, e se melhor ainda a campânula a gás, porque tem muitos lugares, muitas regiões que tem problema com queda de energia. E a campânula a gás evita, né, que se tiver uma queda de madrugada, a temperatura também caia. Você mantém a temperatura ali do ambiente tranquilo, né? É um ponto muito importante para a gente manter a saúde desse lote desde o começo. Então falar em programa de luz também é falar em aquecimento das pintainhas, que é um outro ponto de manejo crucial, que está interligado. Dependendo da fonte que você utiliza de aquecimento, vai interferir diretamente no programa de luz. Cuidado com isso. Se puder investir numa campânula que emite calor de maneira homogênea e não emite luz para as pintainhas, é melhor. E aí você vai usar lâmpadas específicas, lâmpadas de LED, né, que é mais barato, específicas para as pintainhas, para iluminação, aí sim para conduzir o programa de luz. E qual que é o correto do programa de luz nessa fase inicial? Vou passar aqui com vocês um conceito básico dessas 6 semanas, que é uma média geral do que as principais linhagens que a gente trabalha acabam adotando. Então se a gente pegar, né, do primeiro dia de vida, quando ela chegou, até os 3 primeiros dias, esses 3 primeiros dias, eu vou fornecer 22 horas de luz para essas pintainhas. E a intensidade alta, justamente para esse motivo, para ela se adaptar ao ambiente, para ela achar comida, para ela achar aonde está a água, né? Então eu vou deixar uma intensidade que a gente considera de lux de 30 a 50. E como que eu faço isso? Como que eu calculo isso? O lux, a gente usa uma fórmula, né? Que é a intensidade da lâmpada em lumens dividido pelos metros quadrados do seu galpão. Aqui você pode até olhar os metros quadrados só do círculo de proteção, só do ambiente onde você está alojando essas pintainhas. Você tem que fazer o cálculo de acordo com os lumens. Lá na lâmpada, né, lá na caixinha da lâmpada tem quantos lumens ela tem. E aí você tem que dividir pela área que essas pintainhas estão alojadas, fazer uma distribuição legal dessas lâmpadas dentro do círculo e chegar nesses lux, entre 30 a 50. Pode calcular 50, porque tem uma quebra aí, né? Uma luz que reflete no bebedouro, luz que reflete no chão, no círculo de proteção. Então até um pouquinho mais, se extrapolar não tem problema, dependendo também da altura que você vai trabalhar com essa luz. Se essa luz estiver lá em cima, aí sim pode extrapolar até um pouco mais esses lux. Depois, avançando a idade, aqui até 7 dias de vida, né, fechando, completando a primeira semana, de 4 a 7 dias, o que a gente muda é a quantidade de luz, que passa de 22 horas para 21. Então eu já derrubo, né, de 22 horas para 21. E se eu estava trabalhando com 24, 23 horas, aí sim eu derrubo para 22, 21, mas é muito importante eu ir diminuindo a luz artificial, dando mais escuro para essas pintainhas para elas irem se acostumando. E com relação ao lux, até os 7 dias de vida é lux lá em cima, 50, 60 aí. Ele vai baixar quando a gente avança, passa para a segunda semana de vida da ave, né? Quando ela completa 8 dias, de 8 até 14 dias, a gente considera uma fase de 25 lux, praticamente metade. Então eu tenho que derrubar para metade a quantidade de lux, a intensidade. Posso fazer isso com aquelas lâmpadas dimerizáveis, hoje está bem fácil e não tem um custo elevado, então eu trabalho com um lux maior ali nas primeiras semanas, nos primeiros 7 dias, depois eu diminuo, né, a intensidade dessa luz e trabalho com 30, aqui nesse caso 25 lux, a partir de 8 dias de vida.
e diminuo também a quantidade de luz. Coloco ali para ela 19 horas, ou seja, eu já diminuo mais ainda a quantidade de luz e agora também a intensidade. Eu trago de 21 horas de luz que eu estava utilizando para 19 horas de luz. E avançando a idade, eu vou avançando nessa modificação, em diminuindo a quantidade de luz. Os looks se mantêm até os 21 dias, né? De 8 a 21 dias a gente trabalha com esse looks na casa dos 25, só que o que vai mudando é a quantidade de luz. Se eu estava com 19 horas, agora é 17 horas e meia. E o que é importante é usar um timer. Tem timer que é barato, que a gente compra analógico, tem timer digital para ser utilizado. Eu programo o timer, liga de manhã, né, de madrugada e antes do nascer do sol, e depois do pôr do sol eu mantenho a luz acesa e ele desliga também no início da noite, né? E quando essa ave passa dessas 3 primeiras semanas, dos 21 dias, que é quando a gente considera a pré-inicial, então a escola divide essa fase inicial entre pré-inicial e inicial. A pré-inicial de um dia de vida até 21 dias, e aí a partir do 22º dia até a 6ª semana, até 42 dias, a gente considera a fase inicial. Quando ela entra nessa fase inicial, eu diminuo ainda mais a quantidade de luz. Passo de 17 horas e meia para 16 horas e ainda mantenho o lux. Eu vou modificar o lux mais uma vez quando ela entra aqui na casa dos 29 a 35 dias, que é quando eu diminuo ainda mais a intensidade luminosa. Então, ponto de atenção aqui, intensidade luminosa alta na fase inicial da vida da ave, toda uma fase de crescimento, intensidade mais baixa, e aí eu volto a dar intensidade um pouquinho mais alta na fase de produção. Então é a partir dos 29 dias, em média, a partir dos 30 dias do primeiro mês de vida da ave, que eu já introduzo um programa de luz mais próximo a toda a fase de crescimento, a essa fase de desenvolvimento da ave. Com o lux aqui estabelecido até 15, que é muito importante levar em consideração a genética que você está trabalhando. É claro que o programa de luz, cada linhagem traz de uma forma. Se a gente pegar a Embrapa, ela vai pedir para derrubar a quantidade de luz rapidamente, já que já estaria com luz natural. A Novogen derrubaria até um pouquinho mais devagar. Então, de novo, como eu disse, aqui é uma média geral das principais linhagens, utilizando o guia da Highline, que é uma referência aí pra gente, uma ave semi-pesada que dá para dialogar nesse contexto mais geral. E falar em programa de luz também tem que levar em consideração a cor da lâmpada. As novas pesquisas, os estudos recentes têm mostrado que a lâmpada amarela, e até com um pouquinho mais de lux aqui, por exemplo, chegando a 30 lux, lâmpada amarela 30 lux em toda a fase de crescimento, tem dado um resultado muito interessante. Se eu vou trabalhar com luz branca, aí é bom diminuir um pouquinho essa intensidade, chegar próximo aqui aos 20 lux, como recomenda o guia. Lembrando que eu também tenho que considerar a perda, considerar a altura da lâmpada em relação às aves, a perda, né, de reflexo que aquela lâmpada acaba batendo nos equipamentos. Então tudo isso a gente tem que considerar. E medir isso hoje em dia tá fácil, não precisa nem comprar o equipamento, que é o luxímetro, né, que mede os lux do ambiente. Você pode usar o aplicativo do celular. No seu celular, lá onde baixa os aplicativos, você vai encontrar um aplicativo de medição de lux. Aliás, não só um, vários. E aí é baixar esse aplicativo no celular, que ele é bem interessante de você monitorar. Importância é sempre monitorar para ver se todo o ambiente, como eu disse, da distribuição, está próximo à realidade que você está buscando. Que aqui nesse caso não pode ultrapassar os 30 lux, né? Se for uma lâmpada amarela, ou os 20 lux, pensando numa lâmpada branca. E nessa fase também eu continuo derrubando a quantidade de luz. Agora, entre luz artificial mais natural, eu estou falando em 14,5 horas. Então eu preciso dar uma quantidade já considerável de escuro para essas aves a partir do primeiro mês de vida. Que avança ainda mais, agora os lux, né, a intensidade luminosa, ela continua equilibrada até a fase de produção, é um lux menor até as 17, 18 semanas, quando a gente começa a introduzir programa de luz na postura, e eu chego aqui a 13 horas de luz.
13 horas de luz, é claro que você tem que ver na sua região, depende da época do ano, que um site muito importante, porque da cria, do programa da cria, a gente já puxa para o programa da recria. Lembra daquela historinha do solstício de inverno, solstício de verão? Depende o posicionamento aí, né, da onde você tá com relação à linha do Equador. Mais para baixo da linha do Equador, a gente sente muito a mudança do dia, né, do comprimento do dia da luz natural. Então, se a gente está falando aí no primeiro semestre, os dias estão decrescendo até junho, que é o dia mais curto do ano. No segundo semestre, os dias estão crescendo. E as aves, as frangas, em fase de crescimento, jamais podem sentir esses dias crescendo. E aí eu tenho que manter programa de luz. Eu não preciso de programa de luz no primeiro semestre, nessa fase de crescimento, mas no segundo semestre eu preciso. E como eu preciso de programa de luz, eu mantenho constante e já trago da cria. Então, por exemplo, se eu trago 13 horas de luz aqui até os 42 dias, até o final da cria, e vou ver lá na frente, né, que toda a minha fase de crescimento tem crescimento dos dias, eu vou chegar a 12 horas e meia de luz lá quando entrar na postura, eu mantenho 13 horas toda a fase de crescimento, mantenho constante 13 horas toda a fase de recria, para depois introduzir programa de luz na postura. Beleza? Era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje, uma discussão do erro mais comum que acontece, que é quando a gente aquece as pintainhas com lâmpada e aí eu acabo atrapalhando o programa de luz. E dependendo do quanto eu atrapalho esse programa de luz, eu vou ter sérios problemas na criação. Mais uma vez, essa frase tem que ficar gravada na sua cabeça. Tudo que eu faço na cria e na recria reflete na fase de produção, que é a mais importante para o meu negócio. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque toda segunda e quinta, 7 horas da noite, tem vídeo novo. Eu trago vários insights para você ter um negócio rentável e lucrativo na avicultura caipira. Até o próximo, um grande abraço!